Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Opa. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa Sala do Conhecimento. Hoje nós estamos aqui com a Fanny Morea para fazer a palestra de hoje. Sejam muito bem-vindos à Feira do Empreendedor, espero que vocês aproveitem muito. Gostaria de, antes de iniciar a palestra, apenas dar dois avisos. O primeiro é que a qualquer momento que o fone de vocês parar de funcionar, vocês devem ir lá fora e fazer a substituição, porque assim vocês não vão perder nada da palestra. O segundo é tomem cuidado com os cartõezinhos que estão na cadeira, porque eles vão fazer parte da dinâmica da palestra de hoje. E se precisarem sair, por favor, saiam pelo lado esquerdo de vocês para não causar nenhum tumulto com as outras filas que estão aqui. Vou apresentar um pouco a nossa palestrante. A perfumista Fanny Morea é membro da Associação Francesa de Perfumistas Criadores, professora do curso de pós-graduação de perfumaria da Faculdade Oswaldo Cruz e convidada guest speaker no Congresso Mundial de Perfumaria de Deauville, na França, em 2014. Aproveitem a palestra e muito obrigada. Obrigada, viu? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Legal. Sentiram que tem uma fragrância aqui? Na verdade, são os cartões perfumados que vieram acima das sacolas, que são casos que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Então, guardem o olfato que vocês vão precisar. Alguém já ouviu falar de marketing olfativo? Pode levantar a mão, gente. Tá? Muito bom. Então, tenho só experts no assunto, tá vendo? Deixa eu me apresentar um pouquinho mais, mesmo que foi apresentar um pouquinho. Na verdade, eu sou perfumista, então o meu trabalho é basicamente traduzir palavras em odores. Parece fácil de falar assim, mas na verdade é uma grande responsabilidade e uma grande paixão para mim. Como foi mencionado, eu faço parte da SFP, que é a Sociedade Francesa dos Perfumistas, ou seja, um lugar que concentra os perfumistas franceses. Vamos falar um pouquinho por que o olfato é importante? Antes de falar do marketing olfativo, o olfato é um sentido que é quase esquecido pelas pessoas, mas na verdade ele é super importante. Quando vocês estão numa cozinha que tem um cheirinho de gás, não é super prático já poder cheirar antes que explode a casa? É prático. Então, realmente, ele é muito importante, ele é vital para a sobrevivência. Porque você não precisa estar em contato direto com uma substância para detectá-lo. Se a gente pensa como que era o ser humano há um certo tempo, era muito prático para detectar veneno, sem ter que ingerir realmente a matéria. Então, ele é um sentido que é bem seguro. Quando vocês estão resfriados, não é muito chato para comer? A gente não sente nada. Na verdade, é porque 80% dos sabores vêm do olfato, através da retroolfação. Então, é por isso que é tão importante para o nosso prazer de comer ter também um olfato. O olfato também ele é interessante. Vocês repararam, talvez em algumas lojas que tem uma fragrância, quando vocês entram, se sentem com o cheiro. E aos poucos, se não sentem mais. Porque, na verdade, o cérebro ele vai ocultando, ele só percebe variações. Porque ele tem uma grande capacidade adaptativa. E também uma coisa interessante, quando vocês olham para uma pintura, vocês conseguem perceber várias cores. No caso do olfato é um pouquinho diferente. A gente só consegue perceber um cheiro específico. Agora, como que a gente lembra dos odores? Na verdade, tem dois fatores que nos permitem memorizar um odor. Primeiro, a repetição. É pelo fato de sentir várias vezes que a gente memoriza. O outro fator que é tão importante ou mais
É a emoção que provoca esse odor. Vocês podem ter esquecido de como era vestido seu ex-namorado ou ex-namorada, nunca vão esquecer do cheiro. Se vocês sentem na hora, tem até vários detalhes do contexto, de emoções que vão voltar. Ou até, por exemplo, a casa de uma vovó, o cheiro do bolo feito pela mamãe. Tudo isso é a emoção que está impregnada no nosso cérebro. Tem um grande perfumista que eu admiro muito, ele se chama Jean-Paul Guerlain. O Jean-Paul Guerlain, ele é perfumista da Guerlain, uma grande marca francesa que criou Chalimar e uns grandes perfumes. E ele falou o seguinte: o perfume é a forma mais intensa da memória. E realmente é. O perfume é a forma mais intensa da memória. Aonde que a gente acha perfumes? Não é só no frasquinho, a gente acha em todos esses produtos. Sabiam que papel higiênico tem perfume? Pois é. Tem uns perfumistas que trabalham também para esse tipo de produtos, para que nosso bumbum seja sempre delicadamente perfumado após nossas necessidades. A fraldinha nosso nenê. Muitas pessoas acham que nenê tem cheiro de talco. Nenê não tem cheiro de talco. Nenê tem cheiro da fragrância que está colocada na fraldinha, dos produtos que a gente usa para o banho do neném. Mas na memória coletiva foi associado o talco, o cheirinho de talco, ao bebê por causa disso. É a repetição e a emoção. O que mais? Detergentes. Cheirinho de casa limpa é uma coisa específica, é uma formulação específica para esse tipo de produtos. Tá? Então, os perfumes estão presentes em todo. Até o nosso batom tem uma fragrância, que na verdade é um aroma, ou seja, um produto que a gente pode passar os lábios sem se intoxicar, mas também tem um cheiro. A maquiagem tem um cheiro também. Agora eu vou falar de duas coisas importantes para explicar depois o marketing olfativo. Tem duas teorias que existem no marketing. Tem o marketing tradicional e o marketing experimental. Basicamente, o que fala o marketing tradicional é que o consumidor é um ser racional. Ou seja, quando ele pega produtos, ele vai comparando atributos específicos. Ele busca informação, ele busca alternativas. E a marca, ela é um identificador. Outra teoria fala que o consumidor, ele também é um ser emocional. Ele é racional, sim, mas não só, também racional. E aí ele precisa de experiências holísticas para depois fazer sua decisão final. E ele foca, a gente foca na criação de uma relação emocional forte entre nós, a marca, e o nosso consumidor. Tem uma pesquisa do Jack Merton que foi feita há uns 10 anos, que fala que 70% dos consumidores consideram que as emoções contribuem a 50% da compra. Ou seja, quando vocês vão no supermercado, vocês têm às vezes uma listinha, na verdade, a metade do que vocês compraram no final não estava na listinha. É porque teve alguma coisa, um apelo, que deu vontade de comprar. Dentro do marketing experimental, nós temos um eixo que é o marketing sensorial. E dentro do marketing sensorial, que são 5 sentidos, nós temos o marketing olfativo. Tá? Para clarificar um pouquinho, eu queria mostrar para vocês um vídeo do marketing experimental. E vocês vão ver, quero que vocês prestem atenção, no fato de o quanto nossas emoções nos dá uma percepção melhor da marca. Tá? Vamos ver agora. If we try all together, we can always have a song. We can go wrong. If we try together, we can fly up near
to worry about the future, 'cause we all know everything's right. And why we all pretend that we're not for each other. The sun shines bright if we try together. We can think how to get it right. If we try together, we can shake our hands real tight. If we try together, we can watch these flowers. Adelante. Don César. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me permite sus documentos, por favor? Sí, aquí. El currículum. Bien. Ingeniero comercial. Así es. Perfecto. ¿Licencia de conducir la tiene al día? Sí, al día. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuáles son los propósitos de nuestra empresa? ¿Algún problema? Bueno, principalmente... ¿Tuvo algún problema al llegar acá ahora? No. Estamos un poquito acá. A mí... Madre. Perfecto. Aquí están sus... Cuidado. ¿Sí? Ah, perfecto. Mire. Mire. ¡Cuidado, no! ¿Hay alguien? ¡Don César! ¡Aló! A internet te deu milhares de amigos, mas acabou com os abraços de aniversário, substituindo abraços calorosos por mensagens frias. É hora do Outback dar um jeito nisso. O restaurante onde todo mundo adora comemorar aniversários traz para você The Outback B-Day Chair. Uma cadeira especialmente criada para abraçar você, controlada pelos seus amigos através do Facebook. O aniversariante só precisa se sentar na cadeira e fazer o login no Facebook usando o tablet conectado à cadeira. A Outback B-Day Chair vai postar na timeline do aniversariante pedindo aos amigos que mandem mensagens de parabéns. E aí, a magia acontece. Toda
cada mensagem que o aniversariante receber, automaticamente traz a cadeira à vida. A cadeira também tira uma foto da reação do aniversariante e posta na timeline dele. Assim, cada amigo que mandar uma mensagem de parabéns poderá participar da festa. Ah, que fofo! E o resultado disso? Mais abraços do que o aniversariante jamais recebeu. Outback, transformando parabéns virtuais em parabéns reais. If we Deu pra try entender? all together, we Dá pra me ouvir, né? Vocês viram como a nossa percepção de uma marca ela é ligada também às nossas emoções? Como a gente está com vontade de comprar um que bom depois disso? Então, realmente é isso. Então, dentro do marketing experimental, nós temos o marketing sensorial. Queria mostrar para vocês esse caso que eu acho bem interessante. Quando passa uma rua uma pessoa que tem uma Harley Davidson, tem um barulho bem específico. Tanto que a própria marca tentou patentear. Imagina uma Harley Davidson sem barulho. Não interessa. É muito importante, faz parte das características do produto em si. Quem teve a chance de ir lá na Abercrombie & Fitch comprar umas roupas, é impressionante essa loja. Quando a gente vê essa imagem, não parece uma balada ou um bar? É uma loja de roupas. Aí tudo está pensando, a iluminação para os olhos, para a visão, parece que está focado de cima para baixo, como se fosse um bar. Parece que a gente vai tomar um drink aí. A música, ela está muito forte, tanto que não dá para conversar dentro. Você tem que sair da loja para conversar, porque a música está muito forte. E tem também uma fragrância muito famosa que foi criada. Queria apresentar um caso de multissensorial, que é da Air France, que é a companhia francesa de aviação, que é bem interessante. Para a visão, vocês veem o logo da Air France, vou passar de novo. Esse daqui, então, é azul, branco e vermelho, um pouco como a bandeira francesa. Então, foi pensado realmente no design das poltronas para sempre ter um código visual que respeite o estilo da marca. O próprio Christian Lacroix, que é um grande designer francês, costureiro francês, desculpem, ele fez os uniformes das moças de acordo com o logo. Não simplesmente colocou de preto, como se vê muitas vezes, como uniformes. Realmente está respeitando. Quando a gente vê essas luvas de couro,
E eu acho que dá muita sofisticação, sabe? A gente sente que passa uma sensação de qualidade. Eles até desenvolveram uma trilha sonora específica da Air France, que você pode só escutar ou dentro do avião ou quando você vai na internet no site deles. Aí nós temos até um chefe estrelado que desenvolveu um cardápio especial para passar essa culinária da gastronomia francesa. E eu viajei em econômica, né? Não fui na business, mas na própria econômica eles servem champanhe. Todo mundo bebe champanhe dentro de um avião da Air France. E aí, adivinham o quê? Eles criaram uma fragrância especial da Air France que as próprias moças têm que usar como perfume pessoal. E o marketing olfativo agora? Olhem que dado interessante. É a Universidade de Rockefeller, em Nova York, que fez uma pesquisa e que viu isso. O ser humano ele consegue se recordar de 35% dos cheiros. Apenas 5% do que vê, 2% do que escuta, ou seja, quase tudo o que eu falei vocês vão esquecer daqui a pouquinho, basicamente. Por isso a gente passa os slides. E 1% do que as pessoas tocam. Olhem como esse sentido, que não parece importante, na verdade ele é extremamente importante. Outro dado aqui bem interessante. A memória pode guardar até 10.000 cheiros diferentes, enquanto conseguimos só lembrar de 200 cores. Queria mostrar para vocês um caso de marketing olfativo bem interessante. Foi realizado na Coreia do Sul. É a marca Dunkin' Donuts, não sei se vocês conhecem, que fazem café. E eles fizeram uma pesquisa para realmente avaliar o quanto que esse marketing olfativo ele pode ser interessante para uma marca. Vamos assistir? The capital of Korea, Seoul, is nicknamed the City of Coffee. There are over 200 Starbucks coffee shops and even more local cafes in Seoul. Even so, the coffee industry is still growing and competition between cafes is becoming even more intense. Dunkin' Donuts projects the image of a donut shop more so than a coffee shop. And as such, other places than Dunkin' most often come to mind when people are looking for a place to have coffee. Mission: encourage people to choose coffee at Dunkin' Donuts. The terrible traffic congestion in Seoul results in people commuting to work primarily via public transportation, on buses and subways. These people are busy, and so they stop by cafes on their way to work. How do we approach these people? Idea: release the aroma of coffee along with radio advertisements. After analyzing the Dunkin' Donuts jingle, we created a machine that releases a coffee aroma. The machine is triggered only by the sound of the Dunkin' Donuts jingle. This jingle was inserted at the top of the Dunkin' Donuts radio ad. When a Dunkin' Donuts ad plays on the radio, a coffee aroma is simultaneously released. Those who noticed the aroma while listening to the ad exhibited some surprised responses. Through positioning, when they exit at their bus stop, they see the Dunkin' Donuts shop in front. Dunkin' Donuts. 오빠 것도 사왔어. 우와, 근데 어디 커피야? 향이 참 좋다. 바로 요 앞에 있는 던킨. 던킨 커피가 이번에 내리는 당신을 기다립니다. They are much more inclined to make their stop at Dunkin'. Results: more than 350,000 people experienced the ad during the campaign. Visitors increased 16%. Sales of Dunkin' Donuts located by bus stops increased 29%. The ideal result is that people are now starting to think of Dunkin' Donuts when they think of their morning coffee. Coffee and donuts. Dunkin' Donuts.
The capital of Korea, Seoul. Interessante, né, ver como que colocar um aroma de café deu a vontade às pessoas de tomar café. Ainda mais tinha um banner, né, indicando que em tal lugar tinha um lugar de Dunkin' Donuts para tomar café e as pessoas realmente iam comprar mais. O que realmente faz o marketing olfativo? Tem dois momentos do marketing olfativo, um a curto prazo e um a longo prazo. A curto prazo, ele permite aumentar o tempo de permanência num local. Isso é muito fácil de entender. Se vocês pensam, quando vocês estão numa loja que tem uma música que vocês gostam, em geral vocês ficam até o final da música. É a mesma coisa com uma fragrância. Então, se a gente fica nessa lógica, quanto mais tempo você fica, normalmente maior são as chances que a pessoa compre mais, que o ticket médio da compra aumente. Ele também permite aprimorar a percepção de qualidade. Eu acho que isso é importante. Quando a gente entra num shopping e que tem uma fragrância, dá a impressão que tem um aconchego, uma coisa que foi feita especial para nós. E permite complementar a teatralização. Então, lógico que a fragrância ela tem que estar de acordo com o posicionamento da marca. E às vezes até tem umas fragrâncias que podem até relaxar o cliente se a gente utiliza alguns essenciais. E a longo prazo, que é o mais importante, afinal das contas, é que permite criar um vínculo emocional muito forte entre você e seus clientes. Você está com frio, né? Você vê como que a temperatura é importante? Marketing realmente é sensorial. Até a temperatura é super importante quando a gente vai numa loja. Quando a gente está com muito frio numa loja, eu estou com frio agora, na verdade, também. Então, a gente quer sair mais rápido. Ou quando você está com muito calor e que dentro da loja tem um ar-condicionado gostoso, a gente fica mais só por causa disso. É a mesma coisa com o marketing olfativo. E ele permite também se diferenciar e aportar uma melhor notoriedade. Quem que deveria fazer marketing olfativo? Se fosse um diretor comercial, eu responderia a todo mundo. Mas eu não sou diretor comercial, eu sou perfumista. Então, eu vou falar, não todo mundo, não. Quem tiver somente uma marca que foi bem consolidada, que você sabe qual que é a personalidade da sua marca. Lembrem que meu trabalho é traduzir palavras em odores. Se não tenho palavras para traduzir, não vai sair uma fragrância interessante. Vai sair uma fragrância mais que nem os outros. Então, se vocês querem fazer um marketing olfativo, saiba que um investimento tem que ter motivação e tem realmente que traduzir uma história de uma marca. Agora sim, se você me perguntam, é para só grande empresa ou para pequenas? Não, isso é indiferente. Eu atendo tanto grandes empresas multinacionais como uma loja de 12 metros quadrados. Isso não importa. O importante é que sua marca tenha uma identidade, que ela saiba quem que é. Agora, aonde realmente todas as indústrias, todos os tipos de setores eu trabalho, hotelaria, até cabeleireiros eu atendo hoje em dia. E, em geral, se aromatiza um espaço de trabalho, uma recepção, comunicação e os eventos. Como que a gente faz tecnicamente essa aromatização? Tem duas opções. A passiva, que é simplesmente utilizar um difusor de varetas. Funciona? Não, não funciona. Ele funciona para um banheiro, sim, tal, que faz 3 metros quadrados, tudo bem. Mas se você quer aromatizar uma loja que está acima de 10, gente, esqueçam. Realmente não é o mais interessante aí até é um gasto desnecessário, porque se não funciona, afinal das contas, para que comprar, né? O melhor é optar por uma dessas 3 opções. Pode ser vaporização manual, é o mais barato, sim, só que você está dependente de alguém que vai ter que fazer a aplicação. O problema disso é que você não controla o consumo. Então, a pessoa pode ir tomando um banho aí, e aí até incomodar os seus clientes, ou não colocar, esquecer, porque não é a prioridade, porque nosso dia é corrido, e independente da boa vontade da pessoa, às vezes a gente esquece mesmo. Então, o ideal é utilizar um automático. Um pouco essa máquina que a gente viu no Dunkin' Donuts, vocês lembram que era que nem o Glade, mais ou menos? É um aerossol. Então, é o que a gente utiliza em geral, ou até em forma líquida.
Existe também a polimerização, que é um polímero, ou seja, parece quase uns grânulos de cera que são impregnados de fragrância e tem como se fosse perdão. Me desculpem. E tem como um ventilador que vai vai soprar a fragrância para aromatizar, só que é para pequenos espaços. Se você quer para um grande espaço, tem que ser a nebulização. É o que a gente utiliza em geral nos hotéis. Mas para isso você precisa ter o ar-condicionado central. Então depende um pouco da configuração. Você estuda qual que é o melhor equipamento mesmo, tá? Obviamente, um automático, esse vaporizador tipo Glade é muito mais barato que um nebulizador. Só que às vezes você precisa de 10 equipamentos para fazer o que um nebulizador só faria. Então tem que realmente avaliar em termos de orçamento. Como que a gente pode aplicar também o marketing olfativo? Não é só criar uma fragrância na recepção, mas pode ser também fazer que nem a Katy Perry. Todo mundo conhece a Katy Perry? Katy Perry, é conhecido. A Katy Perry ela foi bem inteligente. Quando ela lançou o CD dela, Teenage Dream, vocês viram que ela está numa nuvem aí? Qual que seria o cheiro disso? Algodão doce, não é? Então, é exatamente o que ela fez. Ela fez uma microencapsulação da capa do CD. Então, quando a pessoa comprava o CD, tinha o cheirinho de algodão doce, um pedacinho da Katy Perry na sua casa, além da música. Pode ter também com sachê. Aí, em geral, é feito mais para brinde, para que a pessoa traga o cheiro que você desenvolveu no seu espaço para a casa da pessoa, para que esse vínculo emocional ele se prolongue no tempo. Ou aí você pode ser até muito usado, que nem a Burger King. Vocês veem esse homem delicioso? Então, esse homem, na verdade, esse embaixador da marca, da Burger King, eles lançaram um perfume, gente, eles venderam muito, de picanha. É verdade, é verdade. Só podia ser um inglês, né, fazer isso. Foi no Reino Unido que eles lançaram isso, acho que era 10 pounds, os frasquinhos, e funcionou tão bem que eu acho que estão lançando uma nova campanha, colocavam no caixa. E as pessoas gostavam tanto do Burger King, né, que queriam levar também para casa. E eu acho que só homens compraram isso. Mesmo que esse homem podia atrair as mulheres, eu acho que é realmente o cheirinho da picanha que estimula as pessoas a comprarem. Como que funciona em termos de processo? Em geral, nós temos então uma marca que vai ter uma equipe ou uma pessoa que vai ser o próprio dono da marca, ou uma equipe de desenvolvimento ou de marketing que vai me chamar ou me chamar outra marca. Aí a gente vai receber um briefing, que eu vou explicar um pouquinho mais o que é um briefing. Eles vão apresentar para mim. Aí, se é para lançar um perfume, tem uma embalagem. Se é só para aromatização de loja, a gente só vai escolher que tipo de aromatização vai ser. Aí a gente vai criar a fragrância e depois da fragrância vai ter que comunicar sobre essa fragrância. É muito importante para ter um retorno sobre o investimento mais rápido. Aqui eu preciso que uma pessoa avalie a fragrância. Então, eu vou criar 3 fragrâncias. Vocês vão falar que vocês precisam, sei lá, caminho número 2. Em geral, quem avalia é o marketing ou o próprio dono, que me passou o briefing, tem que ser a mesma pessoa. E aí, você me fala, gostei do 2, mas eu quero que essa tenha mais frescor, eu quero que passe mais uma sensação mais robusta, uma sensação mais masculina. E aí vou reajustando até chegar à sua fórmula. Depois, tem a produção e a entrega do produto. Ok? O que é um briefing? Um briefing precisa conter todos esses elementos. Isso é um briefing. Um briefing significa que precisa entender quem que é seu consumidor. É o que eu coloquei aqui, o perfil psicodemográfico. Eu preciso saber qual que é mais ou menos a faixa etária, o que ele faz no dia a dia, para eu poder entrar na cabeça da pessoa e pensar, nossa, o que eu gostaria como fragrância. Preciso também me impregnar do DNA da marca. Preciso entender qual que é a história dessa marca, aonde que ela quer ir, quais que são as emoções que ela passa para seu cliente. Às vezes até algumas marcas me passam até inspirações. Não estou falando, pega o CK1 e lança aí. Não, não é isso, mas, sei lá, eu senti uma fragrância que era madeira de tal hotel e me interessou por causa disso. Isso para mim é interessante porque vou entender um pouquinho melhor qual que é o perfil olfativo que vou utilizar. Obviamente é o orçamento. Eu preciso ter uma noção
do qual que é a sua verba, não precisa ter um número exato, mas ao menos entender um pouquinho qual que é a sua capacidade financeira para propor um produto que seja adaptado, porque não adianta eu propor umas coisas de R$1 milhão se vocês não têm R$1 milhão, não vai ir para frente. E também a aplicação. Às vezes uma marca quer ter a fragrância no ambiente, mas também quer depois revender essa mesma fragrância para os consumidores, através de uma vela, de um aromatizador, enfim. Aí eu preciso saber isso, porque quando eu formulo, eu tenho que saber se é compatível com a aplicação final. Como que eu trabalho no dia a dia? As pessoas às vezes são um pouco curiosas de saber como que uma vez que recebo esse briefing, eu vou trabalhar. Fala-se que um perfumista tem mais ou menos umas 3.000 matérias-primas. Eu utilizo mais ou menos umas 500, naturais e sintéticos. Os dois são fundamentais. Não achem que existe só natural numa fragrância, porque nem a legislação permite isso. As matérias naturais, elas vão oferecer beleza, riqueza e harmonia. E os sintéticos vão me dar originalidade, abstração e também fixação. Elas vão dar uns atributos que são muito importantes para o consumidor. Isso eu queria apresentar para vocês, porque depois vocês vão ver isso no material de comunicação final. Quando a gente apresenta uma fragrância, para que seja fácil de entender para o consumidor final, a gente apresenta em formato piramidal, na qual, na parte de cima, nós temos as notas de topo, de saída ou de cabeça, que são as notas mais frescas. Então, quando vocês borrifam na pele, a primeira cheirada, isso são as notas de saída. Por isso, em geral, a gente fala para as pessoas, nunca comprem na hora porque vocês gostaram, senão vocês compram só por causa das notas de saída. Aos poucos, vocês vão perceber notas mais envolventes e de tenacidade maior, que são as notas de corpo. E no final, essa famosa fixação que as pessoas me perguntam, em geral, são simplesmente as notas de fundo. Então, se vocês querem uma fragrância que tenha uma tenacidade, uma fixação no ar boa, tem que ter uma estrutura na qual o fundo vai até aqui, vai até a metade da fórmula. Deu para entender? Legal. Isso eu gosto de mostrar para que as pessoas entendam como que é um perfume de ambiente. Em geral, a pirâmide ela precisa ser a mais achatada possível. Por quê? Quando vocês percebem no ar a fragrância, você não quer que ela mude. Você não quer que ela tenha as notas de saída, o frescor, depois. Você não quer essa evolução, você quer um cheiro só. Você quer um bambu, um chá verde. Então, em geral, a gente fala que a pirâmide tem que ser bastante achatada. Aqui eu coloquei só para vocês entenderem, quando eu falei que eu traduzo palavras em odores. É exatamente isso. Quando coloco faço uma fragrância amadeirada, ela vai passar conforto, calor, autoconfiança, modernismo. Então, é por isso que tenho que ter palavras para traduzir. É porque cada nota que vou colocar, ela tem um fundamento na formulação. Se vocês querem uma coisa que é mais sensual, a gente vai ir mais por aqui, oriental, que são notas mais abaunilhadas. Se vocês querem o aconchego, sabe o cheiro da roupa limpa? O cheiro da roupa limpa é feito com musk. Então, ele passa uma sensação de pele, de cocooning, de suave, reconfortante. Então, em função da emoção que você quer passar, a gente vai escolher as matérias-primas que a gente tem. Orientações gerais. Uma boa formulação, ele é um equilíbrio entre simplicidade e complexidade. Não achem que porque vou colocar 50 ingredientes, a fragrância vai ser melhor. Não, na verdade, é um equilíbrio certo que eu como profissional, tenho que achar. Quando coloco matérias-primas, eu não coloco só coisas baratas. Não é só o limãozinho, que é barato. Eu tenho que colocar algumas notas um pouco nobres, porque vai alterar realmente a qualidade final. Um grande perfumista que chama Jean Carlin falou o seguinte: o absoluto de jasmim é na perfumaria o que a manteiga é na cozinha. O efeito da margarina nunca produz o mesmo efeito. Você não pode utilizar margarina quando você é um chefe, você tem que usar manteiga mesmo. É a mesma coisa com a perfumaria. Não me falem que tem que ser baratinho, porque não consigo fazer. Quando tenho que colocar jasmim, é porque acredito profundamente que vai
ter um impacto estético na criação olfativa. Outro ponto importante. O que me importa não é que vocês gostem, é que seu cliente ame. É isso que me importa. É vocês que compram de mim, mas quem vai comprar a segunda vez é porque seu cliente gostou e fez uma indicação falando, eu gostei muito da sua fragrância. Também não achem que porque a fragrância é boa que tem que fazer uma overdose. Temos que colocar um pouco no limite do perceptível. Ele acompanha. Ele não é uma coisa gritante. Senão vocês vão ter reclamações dos funcionários. Eles são as primeiras pessoas a convencer. E também dos seus clientes. Lembrem que não precisa também aromatizar todo um espaço. As pessoas só sentem quando entraram. Vocês estão sentindo a fragrância agora? Sentiram quando a gente entrou? É exatamente isso. Então, para que gastaram? Para aromatizar todo esse espaço, se no final vocês só sentiram na entrada. Tá? Treinem também o pessoal. Se uma pessoa que vai borrifar, ela tem que ser treinada. Se é uma pessoa que vai comentar sobre a fragrância, um vendedor, ele tem que saber que fragrância que é. Eu acho que não tem nada mais de mau gosto uma pessoa que você pergunta o que é essa fragrância, fala, sei lá, cheirinho de baunilha quando eu fiz erva doce, sabe? Mas tem muito disso, então a gente tem que treinar o pessoal. Como que a gente decide se a fragrância é boa ou não? É uma coisa muito difícil, né? A gente fala que é subjetivo. Para evitar entrar na subjetividade e ficar na objetividade, temos que escolher uns critérios. Esses são os critérios que, em geral, a gente utiliza na perfumaria. Primeiro, o impacto inicial. Ele tem um volume no ar? Ele preenche o espaço ou não? Se eu coloquei, por exemplo, a fragrância numa vela, ele está cobrindo o cheiro da parafina, ele está cobrindo o cheiro de um creme, enfim, da aplicação final, está cobrindo o cheiro ou não? Às vezes eu faço até para a massinha de criança. Na massinha tem que cobrir o cheiro da própria massa. Então é por isso que tem que avaliar isso. Como que a fragrância se comporta? Lembram a pirâmide? A gente uma fragrância de ambiente, a gente não quer que tenha saída, corpo, fundo. A gente quer que ela tenha um impacto que fica fixa no tempo. E depois, tem que ser compatível com a estabilidade. Eu vi que tem um stand, sem falar o nome, de uma marca que fala que eles vendem perfume a 100% óleo essencial, 100% concentrado. Gente, isso é impossível. Tecnicamente é impossível vender um perfume a 100%. Não. Porque senão é uma coisa super oleosa e não dá para aplicar em nada. Então tem que diluir sim. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Outra coisa, quando vocês cheiram, vocês vão cheirar uma fita? Ok. Gostaram? Fizeram esses critérios? Passaram o teste? Tá bom. Mas depois tem que testar no ar. Por quê? Porque seu ambiente tem um cheiro também. Então, se você tem muita madeira na decoração, tem que ver se a fragrância se comporta bem com seu ambiente ou se tem que fazer um retrabalho da fórmula. Isso é muito importante. Como que a gente utiliza depois essa fragrância para poder comunicar? Primeiro, vocês podem fazer um press release e mandar para um jornalista a pirâmide falando a marca tal está lançando a fragrância, está utilizando marketing olfativo, essa é a descrição olfativa, etc, etc. Vocês podem gravar um vídeo de como que a gente fazer um making of, que se faz muito em moda, vocês podem fazer também com marketing olfativo. Isso é, por exemplo, o que a gente manda para nossos clientes. Então, a gente apresenta a fragrância, qual que foi a inspiração, as sensações que a gente passa e as matérias que compõem essa fragrância. Como que a gente pode medir o retorno desse investimento? Faça uma pesquisa de satisfação geral da clientela, se tem alguns comentários sobre a fragrância. Vejam se a taxa de recompra aumentou. O ticket médio aumentou desde que vocês implementaram a aromatização de uma loja. Se o intervalo entre duas compras se reduziu ou não. E lógico, se a loja encheu mais ou não. Desculpem. Vamos cheirar? Lembram que vocês tinham uns cartãozinhos?
vou pedir para vocês pegarem um cartãozinho que está escrito Dileto. A Dileto, ela é, para quem não sabe, é uma sorveteria. Eles queriam que a gente crie uma fragrância que lembre o sorvete carro-chefe deles, que se chama Janduia, que tem cheiro de avelã com chocolate. Deu para sentir? Avelã com chocolate. Dentro tem um pouquinho de absoluto de cacau. O resto é o que a gente chama de pirazina, que dá essa nota de avelã. Olhem aí, 180 quilocalorias, mulheres. Só. Podem ir na loja. O que mais? Podem pegar agora a fitinha que se chama Pullman. Pullman é uma rede de hotéis da rede Accor. Aí acho que é um caso bem interessante, que o objetivo deles era complementar a teatralização do estilo street art dos hotéis. O briefing era work hard, play hard, para as pessoas que trabalham muito, mas que são muito hedonistas, que gostam de viver também, que gostam de ir na balada depois do trabalho. De dinamismo e hedonismo. Vocês veem aqui, essa é a entrada deles, é um artista que desenhou na parede mesmo. Isso. Então imaginem qual que seria o cheiro desse lugar. Vocês veem que aqui, esses são grafites que foram colocados, que foram pintados dentro do hotel. Então, toda essa recepção é aromatizada com essa fragrância. O que tem essa fragrância? O segredo dela é isso. Um acorde de hortelã com grapefruit. O grapefruit, ele é, na verdade, um cítrico que a gente utiliza muito na perfumaria, porque ele dá um efeito borbulhante. Então, o dinamismo, ele passa com esse frescor inicial. Mas, no fundo, que é bem amadeirado, nós temos bastante vetiver. O vetiver, ele é uma grama gigantesca de 3 metros de altura, na qual a gente corta, utilizamos as raízes, é destilado, e utilizamos óleo essencial. Então, ele tem um cheiro terroso. Vocês devem perceber que é profundo a fragrância. Ele tem robustez mesmo. E isso é a comunicação que a gente passou. Ok? CNA. A CNA é uma rede de escolas de inglês e espanhol. Agora estão falando também espanhol. O briefing deles era o seguinte: por favor, Fanny, me crie uma fragrância que passe alegria, autoconfiança. Ela tem que agradar os mais pequenos até os menos pequenos, mulheres e homens. Ela tem que passar uma ideia de sonho, porque estudar é porque quando você estuda um idioma é que talvez você pensa viajar. Então, faça esse convite. É um lugar familiar e tem que passar aconchego. Aí, o que a gente decidiu fazer? Uma fragrância gourmande. Gourmand significa goloso, ou seja, tudo que entra na sua barriga e que faz você feliz. Em geral, são notas mais adocicadas. Então, o segredo dessa fragrância é a framboesa com a pimenta preta, o chocolate e o tabaco. Então, ela começa relativamente adocicada, depois vocês percebem as especiarias. Um fundo, um pouco de tabaco, ele é leve o tabaco, mas ele está lá, não é um absoluto de tabaco. E uma base de chocolate que se chama Chocovon. A Omni. A Omni Financeira, ela é uma empresa que financia carros usados. Aí, o briefing era complementar. Desculpa, o objetivo era complementar o marketing sensorial da campanha Meu Usado Novo. Você vê que esse carro, ele parece todo novo, mas dá para ver também que ele tem uma certa história já, que não está totalmente novinho. Na fitinha está escrito Meu Usado Novo, tá? O briefing cria uma fragrância que associa carro novo e orgulho. Imagine o quanto que a gente se sente feliz de ter comprado, quando era estudante, como era feliz de poder ter comprado meu primeiro carro. É isso. Mesmo que já foi usado, não importa, eu consegui adquirir meu carro.
e a sensação de poder. Eu consegui comprar meu carro. E uma convite a uma viagem. Como que a gente fez isso? Uma fragrância amadeirada com uma nota de couro. Estão percebendo que tem um fundo de couro? No fundo. Exatamente. Um pouquinho borracha. Sabe por quê? Eu não coloquei aqui, que a pirâmide não me permite colocar tudo. Mas dentro tem Styrax. O Styrax ele tem cheiro de plástico quente. Exatamente. Que faz parte dentro do carro, na parte da frente, em geral, isso no painel, obrigada. Em geral, é feito com base de plástico, então é interessante. E os bancos de couro. Para isso, a gente utiliza o CAD. O CAD, ele é um fruto de uma árvore que vem da Europa do Leste e que tem cheiro de bacon, realmente de bacon, ou de defumado. Um pouco como o bacon, que é um pouco defumado, o salame, né, que é bem defumadinho. Então, a gente utiliza isso em microdose, ou seja, eu conto em 1000 partes, quando faço uma forma, tem 2 por 1000, não é nada, mas ele está lá e dá para perceber. Nós temos também um frescor inicial, por quê? Porque colocamos bastante limão siciliano nas notas de saída. É uma fragrância, impressões de personalidade, de robustez, e que associa refrescância também com uma fragrância mais envolvente. Acho que a última fitinha que eu queria apresentar para vocês é o case de uma pessoa que é um caso que eu gostei particularmente, me dá até emoção falar. Ele se chama Ara Vartanian. Ele é um joalheiro aqui em São Paulo. Você vê só pela foto que ele tem muita personalidade. Não sei, ele passa uma coisa muito especial, é muito misterioso, muito reservado, e ele tem muita personalidade quando ele cria umas joias. O objetivo era criar a identidade olfativa, então, que está nas lojas, que traduz o espírito das joias dele. Então, a marca é ele é a marca, é a mesma coisa. E o briefing é a alta joalheria. Pedras preciosas brutas, e adivinhe, um pouco estranho, mas ele é também fã de Harley Davidson. Ele é um motoqueiro, você vê que ele tem até couro, né? Ele é uma pessoa que gosta muito de dirigir. Olha o estilo das peças, para que vocês vejam. É uma mistura de preto, brutalidade e muito requinte no mesmo tempo. É uma coisa que aprecio bastante. E ele faz também joia sobre medida. Olhem aqui, você vê? Aqui temos o carvão que está para expor essa peça. Você vê que ela está trabalhada no mesmo tempo, ela guarda uma certa naturalidade. Esse é um making of que ele faz no mesmo, e se sente muita humanidade no estilo dele. Opa, não coloquei a pirâmide, mas vou falar para vocês. A fragrância, ela abre com notas de cardamomo. É uma fragrância que tem notas especiais, é uma especiaria fria. E ele associa também notas aromáticas. Dá para sentir um tom um pouco herbal. É a Artemisia que faz isso. No fundo, nós temos, de novo, umas notas um pouco de couro. É uma coincidência, tá? É simplesmente porque tinha que traduzir a fragrância que se chamava Blowing the Wind. Então, soprando o vento. Então, é como se fosse um sopro de um motoqueiro, desse Ara Vartanian, indo numa moto. E no fundo nós temos também algumas madeiras. Muito obrigada, gente. Eu estou super à disposição para dúvidas. Como a gente não pode ficar aqui, eu estou no stand RP48 na Mão Absolue. Então, fiquem super à vontade de meter as dúvidas, tá? Obrigada, gente.